Eu não morro mais. Se depender da sua inveja, eu não morro mais. Se depender do seu veneno, eu não morro mais. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Já me desenganei desse amor marginal. Eu estou aqui ouvindo Johnny Hooker. Cara feríssima, canta muito, faz uma música linda. E essa música é em homenagem àqueles que vivem torcendo para que as coisas deem errado. Fazem críticas as quais não tem pé nem cabeça e a realidade é uma só, a inveja. E olha quem acaba de chegar aqui, o Padilha e também a Adriane Werner, que hoje vai dar aquele show como sempre, responsável por bater papo com a gente. Até vou já desligar essa música, gente, aqui, olha. Que maravilha, beleza pura. Nós vamos ter vamos ter a satisfação de saber um pouquinho sobre respiração, técnicas de respiração, por exemplo, para relaxar, técnicas de respiração para melhorar a voz. E claro, vamos falar um pouquinho da não verbal, ou seja, comunicação não verbal. Ah, já está por aqui, deixa eu ver se ela já adentra. Aqui vou aceitar, aceitei. Não sabe por que isso está acontecendo, mas vamos lá. Adriane, querida, veja se você já aparece. Se não aparecer, é porque eu já sei que chegou e não chegou. Ou seja, está lá do outro lado. Quer ver só? E aí, meu amigo? Já está aí, filho? Eu tô aqui. Ô, meu irmão, olha, não estou lhe vendo de novo, não acredito nisso. Acredito, Isso é demais. De novo, a gente vai ter que fazer aquela brincadeira. Olha, eu vou trocar o celular hoje. A Luz já me chateou com isso, já me presenteou, já me falou. Então é hoje. Hoje eu troco para ver. Eu não sei se é o celular. Aqui no computador você está linda, maravilhosa, cabelinho arrumado, fazendo sinais, linda demais. Só que tem um delay, viu? Tem um delay aqui nessa onda aí. Pois bem, querida, então eu vou lhe ver aqui no computador, mas não vou lhe ver aqui no meu aparelho celular. E de novo a gente vai ver como a gente vai levar essa onda. Outro dia entrevistei o Richard, que lançou um livro. Foi a mesma coisa, só que com ele, como faltou essa sincronia, né? Essa simbiose que a gente já criou entre temas, você lá e eu cá, acabou que ele ficava olhando e eu ficava olhando para o computador para tentar ver dele, ficou meio que estranho. Ele não gostou muito, depois a gente conversou, falei, velho, como é que eu vou fazer se eu não estou lhe vendo? É difícil, é difícil. Mas, enfim, você está aí, querida, eu quero aproveitar hoje, lhe agradecer, você sempre ser pronta para chegar junto, para que a gente possa bater esse papo, você sempre aceita os convites, inclusive não tem que ser sempre nas quartas-feiras, você topa na quinta, se tiver que fazer meio-dia e a tua agenda permitir, você faz, então muitíssimo obrigado, eu fico muito feliz com a tua participação, porque você, querida, é uma figura que não é só carismática, não é só, digamos, comunicativa, você tem conteúdo para mostrar para a gente a importância dessa comunicação, que não é uma comunicação, digamos assim, pífia, porque há quem saiba se comunicar, mas que não tem um conteúdo mais aprimorado, não quero falar um conteúdo... Mas enfim. Então, beleza. E hoje você sabe, né, a bomba que nós temos aqui. Já fiquei feliz com essa abertura toda. Muito obrigada. Você é de uma gentileza. Você e a Aruzi, moram aqui no meu coração. São dois queridos. Que bacana. Que delícia ouvir essa introdução toda aí. Fico muito feliz em saber disso também. Eu vou procurar estar sempre olhando aqui para a câmera do meu celular. Aliás, uma sugestão àqueles que estão nos ouvindo e querem aprender como fazer uma live. Ao invés de olhar para baixo, onde a gente teria fotografia de alguém, ou a foto de alguém, ou a figura de alguém, a gente olha para a câmera. Como eu não tenho ninguém aqui, eu vou olhar o tempo inteiro para a câmera e vai dar tudo certinho, vai ser tudo cheio de legal. Pois bem, querida, esta semana eu tive como é que eu lhe digo? Um bate-papo, e eu recebi algumas críticas que não foram críticas construtivas no sentido de contribuir. E eu percebi que naquela confusão toda, e, na verdade, não foi nem para mim, mas, enfim, eu prefiro assumir essa responsabilidade, de que há, assim, um pouquinho de inveja, às vezes, as pessoas não chegam lá e acham que os outros também não chegarão. E hoje eu botei essa música que você viu da abertura do Johnny Hooker, que é para... Eu gosto muito de ouvir o Johnny Hooker, gosto das ondas que ele faz no palco, acho muito legal.
E essa música foi em homenagem a esse povo que, ao invés de procurar melhorar, fica criticando o trabalho dos outros. Porque se ele fizesse algo de verdade melhor do que nós ou do que eu, ele não estaria aí se preocupando em criticar coisa nenhuma. Mas, enfim, vamos Como tem trabalhar. esse tipo Querida, de coisa? Vamos trabalhar, que eles não pagam nossos boletos. a propósito, hoje foi a minha última, entre aspas, tá? A minha última mentoria para esse povo da política. Né? Foi entre Opa! 9 da manhã e 11 horas. Assim, nós estamos tendo... Não vamos falar de política não, porque não é legal. Eu não gosto. Eu acho que podemos discutir política na nossa vida pessoal, mas nunca aqui na internet para evitar polêmicas. Gente, nós estamos tendo aí candidatos por esse Brasil afora. Vamos falar de vereadores, não quero falar de prefeitos. Que às vezes eu fico pensando, o que essa gente tem na cabeça? Pior do que o candidato é quem vota nesses pessoal. É inacreditável certas situações. Eu pergunto, vem cá, qual é a tua intenção como vereador, caso seja eleito? O que você pensa em fazer? Não sei. Como Veja assim você não bem, sabe? Não. Eu não pensei ainda, deixa eu ver se eu chego lá primeiro. Sim, mas como é que você vai chegar lá se você não tem planos, se você não tem projetos, se você não imagina nada? Não, vamos por etapa, ainda dá aquela de intelectual. Vamos por etapa, ou então filósofo. Nós vamos estudar, ver a possibilidade logo depois, porque vamos se eu for ouvir eleito agora, eu as só vou assumir em bases janeiro. primeiro. E até lá eu tenho tempo para fazer. Gente, é uma loucura. Mas, enfim, deixando isso de lado, que nós não fazemos Information. milagres. Esse ano eu Pronto, fiquei mais aqui innovation. na região mesmo, sabe? Às vezes eu Eu viajo pelo vi. Brasil afora fazendo essas mentorias, mas neste ano eu atendi alguns candidatos aqui da região. 3 candidatos a vereadores aqui de Curitiba, um candidato a prefeito em Sim. Ponta Grossa e um candidato a prefeito em Araucária, que são municípios aqui da região metropolitana. Aliás, Ponta Grossa não é da região metropolitana, é no centro do estado, mas não é longe aqui de Curitiba. Então, dessa vez fiquei Maravilha. pertinho. Eu vi alguma coisa tua na internet, fiquei satisfeitíssimo, feliz da vida por você, vendo aquele trabalho que você está fazendo na Arquidiocesano, aí Sim, com no a Curitiba, Pastoral né? do Empreendedor. Uhum. Muito legal, É muito muito mesmo bacana. legal, fiquei feliz por A ideia, você, o pessoal super a satisfeito. ideia é unir os empreendedores, né, que tenham ali os mesmos princípios, os mesmos propósitos. Então, ali a gente sabe que está fazendo negócios éticos, que está se ligando a pessoas que compartilham os mesmos valores. Isso é bem Ah, importante. legal, isso é muito bom. Beleza, a Luz já está por aqui também, nos dando esse apoio, já está mandando aí, que, Menino, olha, te meu amigo agradeceu, Milton gratidão, também, que Adriane, está como Velox beleza? Solar. E vamos iniciar. Querida, nós temos hoje 3 temas que são interessantes. Eu vou até abrir aqui para que eu veja direitinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de respiração, Perfeito. que esta semana Adoro. eu estive em reuniões filosóficas e tivemos lá que ouvir alguns fazer apresentações. São pessoas extremamente capacitadas, conhecem o tema, sabem o que estão apresentando. Entretanto, quando chega ali na frente daquele grupo de pessoas, tremem na base, começa a faltar, você sabe, faltar um pouquinho de as lembranças daquilo que prepararam, mesmo com o caderno na mão, com as anotações, fica difícil. E aí eu lembrei de nós falarmos um pouquinho, também com o teu apoio, de técnicas de respiração para relaxar. Existem diversas delas, inclusive vamos falar, se você topar, um pouquinho de técnicas de respiração que vão auxiliar no tom de voz. Até porque nós temos aqui a variação, entonação, etc. Então, você escolhe o que você quer começar com respiração, com tom de voz, como você achar melhor, e vamos lá. Começamos então com a respiração. Eu sempre digo que a base de uma boa comunicação é justamente a respiração. Você me ouve e me vê bem, Arroio? Porque para mim está travando Querida, eu estou te ouvindo pouquinho super mais. bem, mas não estou lhe vendo no celular. Estou lhe vendo aqui no meu computador. Entretanto, tem um delay de 10 a 15 segundos, talvez até mais. Porque eu falo com você aqui, faço o gesto, dali, depois é que eu vou ver que o que eu estou falando aqui está saindo lá. Mas, enfim, estamos aí. Então, Vamos lá. eu sempre trabalho essa ideia de que a base de uma boa comunicação nasce na respiração. Porque é a respiração que vai nos fazer ter uma voz firme e forte, bem colocada, bem projetada. E, como você disse, é a respiração que nos permite trabalhar a ansiedade,
trabalhar o aspecto emocional da nossa comunicação. O fato é que Perfeito. nós adultos, quase todos nós adultos, respiramos de uma forma errada, podemos dizer assim. Se nós observarmos um bebezinho respirando, o bebê ainda tem a respiração natural. Ele infla e murcha, somente isso, simples assim. Mas aí esse bebezinho começa a crescer, começa a levar um tombo, um susto, uma bronca, vai aprender a andar e vai levar alguns tombos e etc. Isso tudo vai fazendo com que a respiração comece a ficar mais alta e mais curta. E nós chegamos na idade adulta respirando desse tamanho. Nós respiramos apenas para nos manter vivos. E isso é muito ruim para a comunicação. Nós precisamos ter uma respiração mais plena, mais profunda. Então, o que a gente precisa fazer é reaprender a respirar como as crianças. Imaginemos o formato dos nossos pulmões. Eu sempre Perfeito. gosto de fazer esse desenho aqui. Então, os nossos pulmões têm esse formato mais ou menos de pera. E a parte menor do pulmão está no Adriane, é o peito. seguinte, aqui no meu celular está dando uma certa falha, vez ou outra some a tua voz. Não sei se os outros também estão vendo isso. A Bruce disse que está chegando bem. Então, Mas agora sigamos. foi depois que ela escreveu é que foi aqui. Bom, vamos lá, continue, porque vem assim um tom de voz fantástico e de repente some. Não sei se é o meu celular ou se é daí. Mas continue eu aí. vou Vamos tirar, ver. de toda forma, vou tirar aqui o... Tirei o Wi-Fi e fiquei com o 5G do celular. Vamos torcer para que... Pronto, beleza. Isso, olha que Isso. bacana. Melhorou. Olha a dica legal que o Leão está trazendo para a gente. Cheira a florzinha e sopra a velinha. Como as professoras de balé ensinam as menininhas pequenininhas na escola, né? O Villami também já está aqui com a gente. Boa noite. Então, a ideia é bem essa mesmo. O primeiro passo é a gente perceber a respiração. Então, tá lá no meio do dia, no meio da correria, para Perfeito. tudo e diz: opa, como é que eu estou respirando? Será que eu estou me lembrando de respirar? Ou será que eu estou deixando somente no automático? Quando a gente para prestar atenção em como é que está respirando, naturalmente a gente já tende a fazer uma respiração mais longa e mais lenta. Então, essa é a ideia. E em vez de mandarmos o ar no peito, que é aquela parte pontudinha do pulmão, vamos mandar o ar lá no abdômen. Lá na barriga, encher a barriga de ar e não o peito. Muitas vezes a gente diz assim, vou encher o peito de ar. Não é encher o peito, é primeiro encher a barriga. Depois você vai trabalhar também a peitoral e a intercostal, como trabalham os nossos irmãos yogis, né? A respiração plena. Mas se a gente tiver uma respiração abdominal, já é excelente para nos ajudar na comunicação, porque a parte mais bojuda dos nossos pulmões está mais aqui embaixo. Então, essa é a ideia. A gente manda o ar mais lá embaixo, uma respiração mais baixa, mais profunda e mais sustentada. Todos sabem que embaixo do pulmão nós temos aquele músculo famoso chamado diafragma. Quando o pulmão se enche de ar, ele cresce de tamanho e o diafragma que está aqui assim embaixo do peito desce lá embaixo, pertinho do umbigo. Lá embaixo. Então, a ideia de uma voz mais sustentada é aquilo que os cantores chamam de apoio no diafragma. Então, o diafragma vai descer e nós vamos fazer uma pressão nos músculos do abdômen para manter o diafragma lá embaixo. E aí a gente aqui não tensiona nada, aqui não tensiona nada e simplesmente joga a voz para frente. A força tem que vir do lado da barriga. Essa é a ideia para termos uma voz mais possante. E isso nos ajuda a controlar a ansiedade por um motivo físico. Porque ela é uma respiração mais lenta e mais baixa. A respiração ansiosa é mais curta e mais alta. Quando a gente conscientemente começa a trabalhar uma respiração mais baixa e mais lenta, a gente baixa a pulsação, baixa a adrenalina, baixa o estresse e passa a ter um controle emocional muito maior. Então, vale a pena em todos os aspectos nós trabalharmos a respiração. Nos ajuda nos aspectos emocionais e também nos aspectos físicos, de termos uma voz mais saudável e mais possante. Essa é a ideia. Oi, oi.
Pronto. Ah, Não, porque ele está falhando aqui no meu caso, e agora pensei que você ainda ia continuar falando. ah, Mas fantástico, você fez um esclarecimento maravilhoso, que é um pedacinho que todos devem repetir e ouvir mais vezes para praticarem também um pouquinho dessa respiração isso, diafragmática, que isso, além de relaxar, como você mesma deixou claro, vai nos fortalecer no tom de voz. Claro, é uma exatamente. questão de treinamento, gente. Isso aqui não é milagre, nem é mágica, Não, é é exercício treinamento. físico, é malhação. É malhação. Nós temos que ter o pulmão bem Exatamente. malhado. Trabalhar é fazer exercícios, Isso. porque E aos poucos a nesses gente vai últimos tornando, dias, diga, aos poucos a gente vai tornando automatizada essa respiração. Então, sem você, dúvida. daqui a pouco não precisa mais pensar nisso. Em vez de mandar o ar no peito, vai mandar o ar na barriga. E isso já vai ser a sua prática diária. Então, é bacana. Então, eu gosto sempre de dar 2 exercícios de casa, né? Esse que eu disse, lá no meio do dia, de parar e prestar atenção na respiração, e na hora de dormir, Sim, fazer esse mesmo exercício. Tira o travesseiro, deita um pouquinho de barriga para cima, põe a mão na barriga. Lembrou de respirar? Primeiro solta, primeiro expira, porque o movimento de expiração já é um movimento de relaxamento. E aí, simplesmente deixa que o ar entre cheirando a florzinha, como disse nosso amigo. E aí vai fazendo isso mais devagar, mais devagar, mais devagar. E se dormir no meio do exercício, tá perfeito. subiu de novo a voz, mas vamos lá. Você deve estar aí ainda. Olha quem chegou aqui, a Valdineia, lá de Ubaitaba, Coisa empreendedora. Você boa. está me ouvindo, filho? Porque eu não estou te ouvindo mais. Eu estou te Você tá, ouvindo agora bem, eu veio. estou te ouvindo bem. Opa, Pronto, eu estou te você parou um ouvindo pouquinho bem aí. tranquilamente. Pronto, pronto. Então, eu estava É, dizendo que você o estava dizendo da Eckhart cama, quando você deita, você pode fazer Tolle, essa respiração diafragmática. Explica novamente que eu quero ouvir, eu quero aprender. isso. Então, deita de barriga para cima, tira o travesseiro, Uhum. coloca a mão na barriga, solta todo o ar, e aí deixa que o ar entre, segura um pouquinho em apneia, solta devagarzinho, segura em apneia de novo, inspira devagarzinho, e vai fazendo isso mais devagar, mais devagar, mais devagar. E, como eu sempre brinco, se dormir no meio do exercício, está ótimo, não tem problema nenhum. O Leão está dizendo para Tá a gente ali legal. também que é bacana fazer esse exercício com som. É interessante para a gente perceber a emissão do ar na hora de produzir o som. Então, eu sempre, por exemplo, quando eu estou fazendo exercícios com os meus alunos, eu faço o exercício de sentir o apoio no diafragma. Então, soltar com um sonzinho de S. Porque daí você vai perceber, se a sua coluna de S sair assim, ó, é porque não tem apoio. Ela tem que sair como. Perfeito. Está parando. Ó, agora parou de novo. Não estou te vendo, filha. Não estou te ouvindo. Infelizmente tá aqui, eu não sei o que é. Esse Instagram está nos deixando, Eu vez já ou outra, tirei do muito Wi-Fi, perdidos. já coloquei no 5G do celular, mas nós estamos com uma tempestade em Curitiba, desde o período da Ah, tarde. pode ser Então, é também. bem provável que seja por causa disso que está dando umas enroscadas aí na nossa internet. Mas Ah é lá, o Leão bacana a gente diz que fazer. caiu, a Luz diz que está parando. Enfim, Ah, pode meu ser Deus. mesmo. É, Não, mas veja, está super legal eu tô hoje aqui. esse bate-papo. Eu quero que você continue, mesmo eu não lhe vendo, porque eu já vou repetir. Porque às vezes, a Luz agora me sinalizou ali, parece que eu estou perdido. É claro, se eu não estou vendo com quem eu estou falando, a gente fica meio que perdido mesmo. Mas eu estou te ouvindo, às vezes some a voz, e aí eu penso que desapareceu. Como eu não lhe vejo ali, só vejo no computador você não caiu, está o tempo inteiro aqui, está de Ah, boa. Olha, a então, Sheila chegou aí agora. Mas, enfim, eu quero que você continue falando um pouquinho mais sobre essa respiração, agora focando mais. Nós falamos um pouquinho da melhora do tom de voz. isso. Eu queria saber, irmão, é o seguinte: se a pessoa tem aqui uma voz nasal, né? Esse tom de voz Tá. assim, vindo pelo nariz, que eu brinco com os meus alunos quando eu estou dando aula sobre isso. Como é que a gente pode melhorar isso através da respiração? Isso. Então a gente vai percebendo aonde que a gente produz o som. Então procura alguma palavra que não tenha nenhum som nasal. Por exemplo, abacaxi.
Se você travar o nariz, você vai conseguir falar. Abacaxi. Isso, tenta tapar o nariz e você vai conseguir falar abacaxi, abacaxi, Abacaxi. sem Perfeito. prejuízo no som. Então, Gostei. quando você consegue fazer esse som sem precisar do nariz, é essa colocação de voz que você precisa. Então, você vai aprender que é somente para os sons que precisam desse nasal que a gente vai abrir uma tampinha que tem lá atrás no palato. Ó. Consegue fazer assim? Lá atrás. Sim. Um sonzinho de N com G. Lá atrás na garganta. Beleza. Isso. Então, é essa tampinha que tem lá atrás no palato que a Sim. gente vai aprendendo a dominar. E os sons que não precisam ser nasalizados, a gente não usa, a gente deixa a tampinha fechadinha lá atrás do palato. E aí a gente vai trazendo o som cada vez mais para a boca. Essa é o exercício que a gente precisa fazer, essa é a busca que a gente precisa ter ali de onde é que está sendo produzida essa sonoridade. Aí você pode trabalhar os sons nasais, justamente para perceber que o som vem para cá. Né? Então, Sim. mamãe, neném, banana, a gente precisa do nariz. Abacaxi, porta, lubrax, não precisa. Então o som fica e não Perfeito. É isso que a gente precisa perceber para deixar uma voz mais limpa, sem essa nasalização. E sobre tom de voz, uma coisa bem importante de a gente pensar, é muito cultural e talvez até um traço de machismo ainda na nossa sociedade, mas é importante a gente trabalhar a voz feminina, porque na voz feminina, eu brinco até dizendo que qualquer coisa que altere nosso estado emocional faz a nossa voz ficar muito aguda. Então a mulher está muito feliz, começa a falar muito agudo. Ela está muito brava, ela começa a falar muito agudo. Então, quando a gente perceber que a voz está ficando aguda, trazer para um tomzinho mais grave, porque a voz mais grave é considerada mais agradável e de mais credibilidade. Por isso que eu digo que talvez seja um resquício de machismo, porque puxa para o tom de voz mais masculinizado, né? Mas a sociedade considera, então, que é mais agradável e mais confiável a voz mais grave. Então, nós mulheres sempre buscamos um tomzinho mais grave dentro do nosso próprio registro. Não precisa falar grosso, não, mas dentro da nossa própria voz, buscar os nossos tonzinhos mais graves. Isso na Maravilha. entonação Eu é não bem sabia importante. que a voz, o tom mais grave era sinal de mais confiança. Eu sei que é mais É agradável, mas eu cultural. não tinha ouvido que dá mais confiança. Mas gostei de saber. Isso é importante a gente saber para poder utilizar na hora certa de forma correta. Muito bem. Porque aquela voz Apesar mais de eu não estar lhe esganiçada, vendo, aquela voz mais rasgada. Desculpa, sim, não ouvi? eu estava dizendo, apesar de eu não estar lhe vendo, eu estou lhe ouvindo e estou gostando demais do que você está apresentando. Acho super legal. Agora, eu gostaria de vê-la, porque daqui a pouquinho, querida, nós vamos falar um pouquinho sobre A gente os faz nosso gestos, né? coração. Comunicação não verbal, e aí vai ficar difícil. Eu vou ficar caladinho aqui assim, ó, olhando para você, e você vai fazer o que tem que ser feito aí. Desci ali no computador. Então, sobre tom Mas de quando voz, eu o olho para o principal é computador, parece que eu não estou olhando mais aí, ó. Aí isso. foge um pouquinho a imagem, mas não Então, importa. Vamos lá. para homens Sim, e você dá mulheres, o sequência do que você bacana. vinha falando do tom de voz. Sim. Isso. Para homens e mulheres, o bacana é a gente entender esse lugar da sonorização, sempre trazer a fala mais para frente, né? Trazer essa sonoridade mais para frente, não uma voz muito gutural que se produz lá no palato, que aí a voz fica engolida, e não muito aqui na laringe, que ela também fica engolida lá embaixo. Então, uma voz Sim. média é a voz de fala, uma voz que não é nem engolida para cima, nem engolida para baixo, mas produzida nessa localização mais média aqui da boca. Buscarmos esse tomzinho mais grave e buscarmos essa fala que não escapa para o nasal. E isso é muito de percepção. Então a gente tem que aprender a se ouvir mais. Eu sei que quase ninguém gosta de se ouvir, mas quando manda um áudio no WhatsApp, é importante a gente se ouvir, porque a gente tem aquela impressão de, mas essa não é minha voz e tal, porque a voz sempre parece mais aguda e mais nasal quando sai gravada.
E a gente acha que a nossa voz é mais grave e mais metalizada. Mas isso acontece porque a gente ouve a própria voz muito perto das caixas de ressonância, que são os ossos do peito e os ossos do crânio. Então a gente tem a impressão de que ela é mais metal. E quando ela sai por aqui, é essa voz que as pessoas ouvem. Então a voz gravada é essa voz que a gente precisa se acostumar a ouvir, porque aquela é a nossa voz. Então, se você acha que está muito grave... Eu recomendo, com uma certa frequência, isso que você está falando, se descobrir a sua própria voz, entender o que você está falando, para melhorar, inclusive, a dicção, entender onde eu devo dar ou não uma ênfase, saber como modificar o tom de voz em determinados momentos. Isso realmente é importantíssimo. E você fala uma realidade. Se a gente nos ouve melhor, a gente consegue corrigir com mais facilidade, é verdade. Com toda certeza. E para isso, uma dica que eu adoro, eu hoje tenho, sei lá, 30 e tantos anos de comunicação, mas até hoje eu pratico muito isso e aconselho muito os meus alunos a praticar, é fazer leitura em voz alta. 10 a 15 minutinhos de leitura em voz alta por dia, porque aí a gente vai perceber tudo isso que você está falando. A importância de interpretar, a diferença de uma vírgula para um ponto de exclamação, para um ponto de interrogação. Se a gente está falando muito rápido, que hoje é um fenômeno, as pessoas falarem muito rápido, então você vai perceber e vai treinar a sua dicção, porque aqui é tudo musculatura, não é? É tudo músculo, saliva e mucosa para produzir o nosso som. E ar. Então a gente precisa trabalhar essa musculatura, porque o músculo que não é trabalhado se atrofia. Nós queremos, daqui a 50, 60, 70 anos, nós queremos ser velhinhos com a fala bem articulada e não aquele velhinho de boca mole, né? Então a gente tem que trabalhar toda essa musculatura para sempre manter a voz bem articulada. E a leitura em voz alta é o melhor exercício para isso. Então eu sempre digo para a gente criar um hábito de 10 a 15 minutinhos de leitura em voz alta por dia, para melhorar a dicção, fazer essa leitura exagerada, então fazendo careta, abrindo exageradamente a boca, porque aí você vai trabalhar mais a musculatura, ou colocando um obstáculo, uma rolha ou o dedinho indicador aqui nos dentes da frente, isso. Para forçar um pouquinho mais, para trabalhar essa musculatura. Porque aí quando você tira o obstáculo, a voz sai muito mais articulada, os fonemas saem muito bem pronunciados. Exatamente. É por aí. Perfeito. Bom, então, para mim, pessoalmente, para quem quer falar em público e não tem experiência ainda, um dos exercícios mais importantes é essa leitura em voz alta, inclusive, incluindo, algum tempo depois, os travas-línguas. No início, o trava-língua atrapalha muito. Agora, uma leitura comum, normal, de um texto normal, seja ele qual for, inclusive não sempre o mesmo texto, textos novos, com palavras diferentes, para que a pessoa comece, então, a se habituar a pronunciar, inclusive, palavras que não estão no seu léxico do dia a dia. Que nós trabalhamos com, apesar de termos aí 500 mil palavras ou mais no nosso dicionário, nós utilizamos bem pouquinho dessas palavras todas para nos comunicar no cotidiano. Então, quando começamos a conhecer, mencionar palavras diferentes, temos uma certa dificuldade. E isso ajuda muito a ler em voz alta. Aliás, eu acredito que você tem essa experiência também. Quando a pessoa começa a ler em voz alta, pelas primeiras vezes, ela se atrapalha na vírgula, no ponto, não consegue ler direto, e aí vai aprimorando. Isso é muito bom e traz, claro, uma certa segurança a partir do momento em que ela consegue ler em voz alta tranquilamente, que no início é meio que difícil. Eu sugiro sempre gravar a primeira vez, ouvir como leu aquilo. 30 dias depois, naturalmente, se todos os dias treinar 10 minutos pela manhã, 10 à tarde, 10 à noite, enfim, fazer alguns minutos a mais por dia, lendo em voz alta, no final de 30 dias, ouvir aquela primeira gravação, fazer uma segunda agora, depois de 30 dias, e ouvir também. Vai ver a diferença que é gigantesca. Isso é sem dúvida nenhuma. Agora, claro, tem que treinar todos os dias. Volto a repetir para aqueles que querem fazer o curso de oratória, de comunicação. Não existe milagres, como as propagandas dizem por aí, que eu fico impressionado. Venha fazer o curso e seja um palestrante em 8 dias. Vai ser palestrante. Coisa de louco, mas enfim. Então, é importante que se tome essa consciência. É treinando que se chega lá.
não É é isso aí. simplesmente Sabe que eu sempre ouvindo o que digo nós uma estamos frase, recomendando. eu sempre digo Diga. uma frase muito parecida com essa sua, Rô. Eu digo que oratória não é difícil, mas é trabalhoso. A gente precisa Com se dedicar, certeza. a gente precisa se dedicar, se desafiar, experimentar. O Leão deu uma dica bem interessante ali de fazer os exercícios com A, E, I, O, U. É Sim. interessante para os exercícios. Na hora de falar, eu não sei Aquecimento se é porque eu também nas tenho. pregas vocais. Eu não sei se é porque eu venho do canto, né? Então, no canto, a gente trabalha muito a questão da abertura da boca e como fazer essa Sim. abertura da boca. Então, sempre cuidar no A, E, I, O, U, para não fazermos uma abertura horizontal, e sim buscarmos a abertura mais vertical da boca. Perfeito. Então, se você observar um cantor lírico, por exemplo, você vai ver que ele não faz A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Não, ele faz A, E, I, O, U. Ó, Perfeito. tudo com a boca de O. A, E, I, O, U. Porque isso dá a abertura vertical e não horizontal da boca. Isso faz com que o som saia assim e não assim. Aí o som não se dispersa. Então ajuda também na dicção, mas sempre buscar. Os cantores dizem ter uma catedral dentro da boca. Sempre ter essa abertura interna bastante É só uma pronunciada. questão Leão de aprendeu treino e adaptação. Exatamente. perfeito, é isso mesmo. Adaptou, começa a fazer na base do automático, como você disse no início do nosso bate-papo, que agora temos que pensar como é que eu vou fazer o exercício, mas com o tempo isso tudo vai fazendo no Vai se automático. A gente não automatizando. pensa mais e faz automaticamente. O Leão também É isso falou mesmo. sobre as notas musicais. Dó, ré, Isso, mi, fá, sol. Isso também ajuda bastante. Você prolongando um pouquinho, vai auxiliando também a aquecer as pregas vocais. Beleza, nós estamos a com gente 30 fazer minutos de exercício. bate-papo. Opa, Eu eu só quero que ia comentar você que a gente fale fazer das exercícios cantados. Eu tô te cortando por causa do delay aí, né? Mas eu ia dizer que a gente fazer Tá. exercícios cantados nos ajuda muito naquela questão que você dizia antes, de termos diferentes nuances na voz no meio de uma apresentação. Então, essas diferentes inflexões de voz, a gente aprende muito com a fala, com os exercícios cantados. Então, por Isso. exemplo, cantar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, cantar uma frase de uma música que você goste muito ajuda demais a trabalhar a própria respiração e também vai trazendo essas nuances na voz, porque a depender do conteúdo você vai falar mais forte, mais rápido, até com uma linguagem corporal maior, e a depender do conteúdo você vai falar baixinho, quase sussurrado, valorizando as pausas, e isso é o que dá dinâmica na comunicação. Se a gente usar uma fala monocórdia, como se diz por aí, fica chato, fica monótono, ninguém aguenta. Então a gente precisa trazer melodias na fala e, mais uma vez, os exercícios cantados nos ajudam bastante. Porque a oratória é uma orquestra. Você tem os tons de violino, Olha você que tem os tons lindo. de contrabaixo, você tem um monte dos instrumentos de percussão, tudo isso faz parte. E é só associar uma orquestra, imaginar o tom de voz ali, momentos da ênfase, o momento de falar um pouquinho mais Isso. alto. E você é E o seu próprio recentemente tive numa maestro. palestra, sem dúvida, tive numa palestra, querida, e é importante rapidamente que a gente diga isso. E houve um cidadão que tem um conhecimento fantástico. E ele então falou num tom monocórdio o tempo inteiro. E aí, de alguma forma, as pessoas acabam se perdendo, não começam mais a prestar atenção no que está acontecendo, porque você está ali como se fosse um robô só naquele tom. E aí alguém disse assim, quando você sabe, ou melhor, quando você tem o conhecimento, mas não sabe transmiti-lo, parece que aquilo que você diz que sabe, que você não sabe. Mais ou menos Fica em isso ele segundo falou. plano, é bem Ou verdade. seja, É bem se verdade. você não transmite adequadamente, as pessoas não captarão exatamente como você quer que ela capte. E outro detalhe importante, a responsabilidade de fazer com que as pessoas entendam é nossa, de quem está falando, e não de quem está ouvindo. Porque muita gente Exatamente. diz, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Tá legal, vai discutir isso com o padre Antônio Vieira, que ele sabia Não, como nós somos fazer as pessoas corresponsáveis. entendê-lo. Somos Claro, nós temos corresponsáveis pela que, forma como a comunicação é recebida, com toda certeza. sem dúvida, sem dúvida. Isso Estou é muito muito feliz com os importante. E comentários todos ali, hein? Dá uma espiadinha como, desculpa, nos comentários do chat.
Tô super feliz com os comentários no chat ali, ó. A Jamie dizendo dicas excelentes, o Leão trazendo dicas para os Perfeito. nossos colegas todos, o Paulo Sérgio dizendo que é possível perceber a nossa amizade na nossa live. Olha que bacana, que legal. Também disse que não está conseguindo acompanhar muito porque está na academia. E o meu amigo Vila me dizendo: você é uma sensacional comunicadora, admiro sua dicção Tem toda a e razão. articulação das Apoiado. suas palavras. A Jamie disse: dicas excelentes, muito obrigada. Isso aí, gente. Fiquem aqui com a gente que a gente vai trazendo as nossas dicas de comunicação. A ideia é essa mesmo. Já passou da metade, Adriane, me diga então, né, uma coisa. Rui? Diga lá. Vou te fazer uma pergunta que você com certeza conhece. Vez ou outra, nós estamos conversando com alguém e por algum motivo que nós desconhecemos, nós acabamos não acreditando naquela pessoa. Há algo que não está bem e nós não conseguimos dizer o porquê. Aí vem aquela história de Uhum. que foi né, enfim, um feeling, que recebi uma intuição, algo me diz. Na realidade, é a incongruência na comunicação do que se fala e os gestos daquele momento. Então, na comunicação não verbal, você sabe excepcionalmente fazer isso, está a congruência. É o que eu falo com aquilo que eu demonstro com o corpo, porque o corpo fala. Então, se eu estou falando de lua, e ao invés de olhar para a lua, ou para o céu, ou para cima onde está a lua, eu olho para baixo, automaticamente aquele que está me assistindo, ou me vendo, ou me ouvindo, não vai pensar assim no momento, mas o inconsciente diz assim, tem algo errado aí. Então, se eu falo, por exemplo, de grama, de jardins, automaticamente a gente gesticula como se estivesse apontando para o chão, para o jardim, enfim. Essa congruência dessa comunicação não verbal, ela é super importante e auxilia, claro, em muitos momentos da gente chamar as pessoas para estar conosco. É o caso aí do pessoal que faz a sua campanha política e que vai lá dizer, eu conto com a tua participação, você é importante para mim, enfim, com os punhos cerrados, ou abraçar as pessoas, enfim. Eu quero que você fale um pouquinho, querida, sobre essa questão, que é o que nós chamamos de linguagem corporal, que tem a ver com Perfeito, aquilo que a você deu gente o fala. tom. Você deu o tom perfeitamente. É importante que haja congruência, que haja ligação entre o que a palavra diz e o que o nosso corpo Sim, demonstra. E nos casos de incongruência, fica valendo a linguagem corporal. A linguagem corporal é muito mais genuína, então as pessoas tendem a acreditar muito mais no que o nosso corpo está dizendo do que no que as palavras estão dizendo. Aqueles canais do YouTube que são sensacionais, que fazem análise de linguagem corporal, de sim, peritos, muito bom. da área criminal e tal, eles analisam muito isso, né? Então, por exemplo, tem dois canais que eu acho sensacionais, o Metaforando e o Não Minta Pra Mim, Excelente. dois canais brasileiros. E eles fazem Os muito dois isso, são eles pegam fantásticos. assim, casos famosos. Ah, deputada Flor de Lis mandou matar o marido ou não mandou matar o marido? E eles pegam entrevista e vão analisando, congela a imagem, olha devagarzinho, coisa e tal, para mostrar quando há incongruência entre o que ela fala e o que o Verdade. corpo diz. Então, por exemplo, recebe uma pergunta e diz assim, claro, mas tá dizendo que sim com a boca, mas está dizendo que não com a cabeça, está puxando o corpo para Exatamente. trás, está criando obstáculos entre você e o seu interlocutor. Então, a linguagem corporal é fascinante por causa disso. O nosso corpo é muito mais genuíno na nossa comunicação. E a gente precisa perceber o corpo para buscar essa congruência entre o que a É gente mais fala e o que a autêntico. gente demonstra. Exatamente. Ó, mais comentários gostosos da gente ler lá. Ó. Adriano dizendo, melhor professora que tive, se sou o que sou, devo a esta comunicadora excepcional. O Rafa dizendo, duas feras na comunicação. Obrigada, Rafa. E o Fábio Navarro dizendo, a querida Adriane me ensinou muito sobre gesticulação. Ela é incrível. Olha, sumiu tua voz de novo. Eu sei que você está aí, Lá, mas o eu não apoio estou te está ouvindo. olhando De os qualquer comentários maneira, pelo continue, porque computador. parece Por que, quê? além do Porque meu o celular, os celular... outros funcionam. É, então, é claro que a gente tem alguns gestos que a gente pode buscar desenvolver na nossa linguagem corporal. Sem Então, por dúvida, sem exemplo, dúvida. lembrar.
lembrar de olhar para as pessoas, e é uma das coisas mais difíceis, mas o olhar é o que mais gera conexão na nossa comunicação. Então, se Perfeito. acostumar a olhar para as pessoas, a lidar com essa dificuldade de quando meu olho cruza com o seu, isso me desconcerta um pouco e tal. Aos poucos a gente vai ficando com o olhar treinado e passa a conseguir olhar para as pessoas e demonstrar mais firmeza, Sem mais dúvida. segurança. Postura mais altiva, demonstra mais segurança sobre o seu conteúdo, gestos mais abertos, na altura do abdômen, com as mãos abertas, são gestos que a gente busca desenvolver porque eles demonstram mais segurança. Mas tudo Sem dúvida. isso vai para o universo quando a gente se desarma e o corpo começa a falar, né? Então a ideia é que a gente sempre seja autêntico, transparente, correto na nossa comunicação, porque aí não vai haver incongruência entre o que a boca fala e o que o corpo está demonstrando. A Lúcia! Que pena que ela vai ter que ir. A Lúcia é uma querida, já foi minha mentorada, minha amigona, a gente está sempre junto nos eventos de RH, mas ela está dizendo que vai precisar ir. Depois você assiste aqui, Lúcia, que vai ficar gravada. Verdade. Nos dois canais. E você, amor, o que você diz pra gente sobre linguagem corporal? Eu Pronto, você adoro está a me sua linguagem perguntando. corporal, já preciso dizer, viu? Preciso dizer que eu gosto muito da sua linguagem corporal, porque você se permite essa coisa mais up, né? Essa coisa mais pra cima, mais cheia de malemolência. Eu gosto muito. Não, Eu veja, acho muito o sua marca detalhe registrada. pode ser. Eu tenho um mentorado agora que melhorou demais. Ele, inclusive, fez um depoimento tão bonito, tão legal, que eu não pedi a ele ainda autorização para usá-lo. Mas, enfim, ele é um cidadão que está na área da saúde, lá em São Paulo, e que eu já acho que já comentei aqui, ele tinha uma certa dificuldade. Um dos maiores problemas dele estava na postura. Porque quando nós estamos diante da plateia e temos uma espécie de uma curva nas costas, eu estou exagerando aqui agora, tá? Para ver se você consegue ver, olha. Quase uma curva que dá a impressão de que nós estamos com a nossa autoestima para baixo, ou que estamos inseguros, enfim, não levamos aquela mensagem corporal de que eu estou aqui para levar a mensagem, eu sei o que eu vou falar. Esse encolhimento do corpo dá a impressão de que nós estamos com medo. E, às vezes, a insegurança mesmo daquele momento faz com que a gente faça isso. Mas, detalhe, que eu já falei contigo, acho que sobre isso, mas é bom a gente repetir. Quando eu estou inseguro por algum motivo e tenho essa postura do corpo, mas sabendo que se eu ficar em linha reta, ou seja, erecto, com a minha coluna, com os ombros aqui nessa postura, o meu nariz se mantê-lo, digamos assim, paralelo ao piso, né? Eu estou aqui se eu falar de nível, não seria certo. Eu estou paralelo ao piso, eu nem olho para cima nem para baixo. Eu estou seguindo isso aqui. Essa postura, de acordo com a ciência, já me dá uma segurança, tipo, o meu cérebro entende que eu sei o que eu estou fazendo, eu estou bem, e eu posso, então, começar a minha comunicação, a minha falação, a minha palestra, enfim, isso vai me ajudar. Detalhe, como nós treinamos isso durante um tempo, aquilo que você já falou aqui hoje, nós acabamos fazendo no automático. Então, se eu estiver conversando com alguém que eu conheça, ou uma pessoa que estou conhecendo agora, isso vai no lugar sem que eu pense. Não sou eu que estou pensando agora, eu vou ficar, deixa eu fazer isso. Não, é automático. Isso é legal por isso. Então, você transmite essa confiança, lembrando que, quando eu cumprimento uma pessoa, que seja perto ou que esteja a alguns metros de distância, que é o público que está ali comigo, eu devo procurar, você falou muito bem, olhar nos olhos. Essa comunicação, essa interação, essa ligação, ela tem que existir, seja para uma pessoa, seja para várias pessoas que estejam ali conosco. É olhar para os olhos das pessoas. Ah, professor, mas se a pessoa estiver a 10 metros de distância, como é que eu olho nos olhos? Olhando para o rosto da pessoa, ela percebe que você está olhando para ela. Inclusive, vez ou outra a gente faz aqui algumas poucas experiências, brincando. Eu estava na palestra e eu disse assim ao meu presidente do lado, que estava comigo aqui, presidente da nossa organização, que é uma loja. É uma pequena loja. Aí eu disse assim, você quer ver que o palestrante vai ficar olhando só para mim? Cada vez que o palestrante olhava para o nosso lado, eu fazia assim.
Ou seja, eu estou dizendo a ele, está me agradando muito, mas ele não parava mais de olhar para mim. Eu dizia, você está vendo que funciona? É só... Gesto de Então, do aprovação. mesmo jeito que você atrai a pessoa, você pode fazer com que todos os outros olhem para você também. É uma forma elegante de manter a plateia em silêncio. Inclusive, outro detalhe, que a tua postura corporal e o teu tom de voz faz com que a plateia comece a prestar mais atenção em você. Tenho certeza que você faz isso também. Você não precisa estar dizendo a cada minuto, a cada instante, olha, gente, por favor, silêncio. Se vocês querem me ouvir, não há necessidade de nada disso. Basta que você utilize do tom de voz. Por exemplo, se começam a falar muito, e às vezes acontece nessas conferências, vai diminuindo o tom de voz, vai deixando as pessoas perceberem que quem está ali para palestrar é você. E se você vai diminuindo muito o teu tom de voz, ninguém mais vai te ouvir. E aí começa, então, aquele burburinho que estava assim, começa a diminuir, e todos começam a prestar atenção. São pequenas técnicas que você utiliza através, principalmente, da tua expressão corporal. Porque quando eu estou aqui parado, olhando para aquele público, com essa cara de quem diz, eu vou ficar calado porque ninguém quer me ouvir, eles começam a prestar atenção. Eu posso ter exagerado aqui um pouquinho, porque isso faz parte do teatro. Eu fiz teatro também, aliás, recomendo, quem quiser fazer teatro, faça, porque ajuda nessa questão do corpo, de expressões corporais, ajuda muito. Inclusive, normalmente o teatro faz com que a gente, vez ou outra, cante também, o que nos ajuda na voz. Aliás, eu vou querer fazer de novo, porque já faz tantos anos que eu fiz, que a gente acaba achando que sabe e não sabe. As coisas vão mudando, a gente vai esquecendo algumas coisas, portanto, é importante, mais uma recomendação, leia sempre, assista aos vídeos da Adriane, do professor Arroio, que é para que você possa relembrar aquilo que você já aprendeu, mas que, por não utilizar constantemente, a gente acaba esquecendo. Você está concordando comigo, Adriane? Sim. Estou aqui, ó, mandando mensagens de aprovação, ó. Igual você fez na palestra. Então, assim, ó. Não, se você, por exemplo, uma das minhas mentoradas, candidata, alguém ensinou para ela não se sentir mal, ela deveria olhar para um ponto no infinito, por cima da cabeça das pessoas. Eu acho que você já ouviu algo semelhante. E aí eu disse, gente, se você quer conquistar corações, que eu uso muito esse termo, conquistar corações, não é buscar votos, não eu sempre uso assim, olha, gente, vamos conquistar corações. Até numa negociação, quando você fala, inicialmente, para que você possa adentrar diretamente no negócio, quando a gente fala de dinheiro, você, antes disso, precisa conquistar o coração. Porque se a pessoa não tiver a fim de lhe ouvir, é difícil. Pode até ser por uma questão financeira, pode ser legal, mas, enfim. Então, conquistar corações. Como é que eu vou conquistar um coração se eu não olho para os olhos daquela pessoa, se eu não olho para o rosto daquela pessoa, se eu não procuro identificar se ela está ou não sendo agradada, se ela está ou não gostando do que eu estou falando, se aquilo que eu falo está lhe agradando. Eu preciso olhar, eu preciso identificar no outro se eu estou ou não indo no caminho certo. E tudo isso tem a ver única e exclusivamente com a expressão corporal. Você falou do metaforando e do outro minta para mim. Eles falam muito mais das expressões faciais. Claro, usando da tecnologia, congelando determinadas imagens, quando levanta a sobrancelha, quando faz aqui essa junção das sobrancelhas, né? Que eu estou assim meio que estou preocupado, ou estou, meu Deus, o que está acontecendo agora? Enfim, tudo isso são expressões que você estuda e aprende. Não, prestem atenção, por gentileza, não para conquistar o coração, mas para descobrir se o outro está aceitando o que você está falando. Porque você sabe, né? Você está numa sala, o cara faz isso. Você lá falando, ele quer dizer o quê com essa expressão? Estou aqui perdendo meu tempo, porque esse cara está falando, não me interessa. Esses detalhes são importantes para que a gente possa mudar o rumo daquilo que nós estamos falando. Quando eu digo rumo, não é do tema, é da forma que eu estou me apresentando. O tom de voz, a minha postura, que eu posso me mover um pouquinho mais, eu posso melhorar e diminuir ou aumentar o ritmo daquilo que eu estou falando. Você falou hoje muito bem sobre isso, por vezes falamos muito rápido. Além de falarmos rápido, nós ainda aumentamos a velocidade lá no WhatsApp, que tem 1,5 e 2. Você já viu isso?
A pessoa manda uma voz para você e você mete lá um e-mail, faz... que é para a gente ser rápido. Veja que loucura estamos vivendo hoje. É a época da velocidade, em tudo é velocidade. Até porque, depois que inventaram os restaurantes aí, esse self-service, para perder menos tempo, imagina. Eu, há pouco tempo, em Portugal, voltei a ter a satisfação, mesmo em Lisboa, que é uma capital super agitada, e você esteve lá também, de que as pessoas ainda fazem questão de ter um ritual, pelo menos lá no que eu frequentei, na hora do almoço. Bebe-se um aperitivo, come-se alguma coisa de entrada, troca-se ideia, bate-se um papo, depois vem a comida principal, eles adoram fazer uma sobremesa, e depois um cafezinho. O lisboeta, se não beber um cafezinho depois do almoço, fica difícil. E eles bebem lá, muitas vezes, um cafezinho com cheirinho. Você já ouviu falar nisso? Cafezinho com cheirinho? Está cortando um pouquinho ainda, hein? De vez Você em ainda tá quando aí? está dando essa instabilidade. Você falou Pronto, mas de você ouviu o Lisboa. que eu perguntei? Você já tomou um cafezinho com cheirinho? Você sabe o que é? Não, não. Em Lisboa, quando você pede um café, o garçom te pergunta com cheirinho ou sem? Hum, O cheirinho é hum. uma pequena dose de cachaça. Ô, Uma maravilha. cachaça portuguesa, que é um bagaço, ou um medronho, ou eles têm lá alguns bons conhaques também, que são produzidos em Portugal. E, às vezes, você tem um garçom brasileiro, né? Eu lembro uma vez que eu perguntei, mas não foi em Portugal, mas foi num restaurante português. Você tem um cafezinho com cheirinho? Ele disse, tenho. Ele trouxe a xícara com o café, pegou a xícara, cheirou, me deu a xícara e falou, pronto, um cafezinho com cheirinho. Gente, não é um cafezinho com Não cheirinho é esse desse jeito, cheirinho é que com uma você queria. cachaçinha lá dentro. E na Espanha também há, só que tem um outro nome que eu não vou dizer aqui agora, porque as pessoas podem não compreender o que eu estou falando. Que parece feio, não é? É uma palavra que a gente utiliza muito no cotidiano, mas para falar asneiras, então não vou falar. Depois eu te falo no Você sabe que privado, é aí, se for o bacana caso. isso, porque tem tudo a ver com o que a gente falava lá no começo da nossa conversa, que é desse mundo tão levado pela ansiedade, tão acelerado, tão Perfeito. frenético, né? Na Itália, por exemplo, existe um movimento interessantíssimo chamado Slow Food, que é justamente para incentivar as pessoas a comerem mais devagar. Porque hoje em dia a gente parece que simplesmente manda para dentro a comida, né? E aí a ideia é que a gente possa ter esses momentos mais especiais de refeição, para poder realmente comer mais devagar, que faz com que a gente tenha outro ritmo de vida também, bem importante. Sem Tem tudo a ver dúvida. E evitamos com isso, você deve ter melhor professora que tive. Se hoje sou o que sou, devo a esta comunicadora excepcional, Adriano Rocha. Muito bem. Eu tenho um irmão meu aqui que chama-se exatamente assim, Adriano Rocha. Foi meu aluno e ontem ele disse quase a mesma coisa. Incrível. Parece brincadeira. Mas é muito legal. Olha aí ele está dizendo aqui, é o Fábio, a querida Adriane me ensinou muito sobre a gesticulação, ela é incrível. Aliás, eu acho que eu estou vendo no celular agora, porque eu estava vendo mais aqui no computador. Enfim, querida, estamos chegando perto do final, eu sei, é pouco tempo, mas nós estamos a 52 minutos aqui, sem interromper, com essas pequenas dificuldades de comunicação através das nossas redes sociais ou das internets da vida. E eu quero dizer que daqui 3 semaninhas, essa semana me perguntaram, na verdade foi o Rafael que apareceu aí, o Rafael Veras, é meu irmão também, ele apareceu, ele me perguntou por que você e eu não fazemos toda semana uma live. Aí eu disse para ele, a partir do momento que a gente fizer toda semana uma live, acaba que fica sem ser interessante, porque as pessoas começam a pensar, eu não vou ver hoje, mas eu vejo a semana que vem. É quando você está em Paris, esse é o risco. Quando você está em Paris, você diz assim, se eu estivesse lá em Salvador, eu estava todo dia na praia. A praia está aqui a 2 quilômetros daqui de casa. A gente vai a pé, inclusive. Eu não vou todo dia na praia, gente. Sabe? Tenho certeza. Incrível. Mas é assim. Então, é porque está ali. Aí eu sei, eu não vou hoje, mas vou amanhã. Não tem problema, não. Deixa, eu vou amanhã. E amanhã eu falo a mesma coisa e passa... Tem que dar um gostinho de saudade. Exatamente. Então, daqui 3 semaninhas, minha querida, você é sempre fantástica. Eu acho legal, só queria entender uma coisa. Você iniciou a tua carreira profissional aos 6 anos de idade, foi? Não, quando eu entrei na TV, eu estava no 3º ano da faculdade, eu tinha 20 anos. Ainda não tinha terminado a faculdade, mas estava no 3º ano. Mas antes disso, eu já era cantora.
Pronto, 32 você mencionou no meio dessa entrevista aqui que você já tem 30 anos de carreira, ou nos meus é, 30 anos de carreira, eu pensei, 32 mas anos começou de com 6 jornalismo. anos de idade, Deus te que abençoe. você não aparenta, pelo menos aqui no meu computador, não aparenta ter a idade que você diz que tem. Deixa isso Bom, quieto. são 32 anos de jornalismo, 52 anos de idade, mas antes do jornalismo eu já era cantora e já fazia teatro também. Então, tudo isso vem se Então, isso somando na ajuda comunicação. muito. Isso é fantástico. Aliás, um dia desses, eu não sei se eu já te falei sobre isso, vamos ver se a gente consegue organizar um curso para que a gente possa ministrar esse curso juntos. Seja aqui Ah, pela eu vou internet, adorar. seja presencial. Vamos ver o que a gente vai fazer. Agora vamos aqui fazer o nosso coraçãozinho. Vamos ver o pessoal que está nos assistindo aí, se eles conseguem fazer um print para nos mandar. Toda semana a gente recebe um print. Então, eu não estou te vendo, mas se você estiver por aí, ó, sorrindo e fazendo o print para que a gente possa, então, postar depois no Eu nosso Stories, faço o coraçãozinho em seja aqui diferentes do... lugares da tela aqui para ficar diferente um do outro. Ah, pronto. Obrigado pela sugestão. Olha, aqui assim. Olha aqui. Vai aqui o coraçãozinho aqui maior, um pouquinho mais fechadinho, esse aqui maiorzinho. Aqui assim de frente. Olha, Muito agora está um bom. coração. Pronto. Legal. Muito Joia. bom. Tá bom, Querida, querido. Um beijo muitíssimo para você, um obrigado. beijo para todo mundo que Para esteve você aqui com também. a gente. Hoje foi um agito aqui, hein? Coisa boa. Coisa boa. Não, muito legal. Agora, você deve ter percebido que depois, quando a gravação fica aí, as pessoas vão lá, a gente tem um aumento Tá? de Continua pessoas assistindo e que assistem comentando. aqui, É você isso mesmo. fazem comentários. É verdade. Deixa eu ver o que o Leão escreveu aqui. Leão, a capa. Ele falou do O livro livro. chega ao mercado focando no leitor que busca saber mais linguagem corporal. É por aí. Tá bom? Querido, é o seguinte, eu não fiz a capa desse dia de hoje porque eu resolvi que nós vamos deixar como capa do nosso, aqui da nossa live, a nossa figura mesmo. Vai você e eu aqui, vai ficar como capinha. Eu sempre faço a capa lá no Canva, mas eu não quero fazer mais. Vou deixar sem capa. É Vai isso ficar mesmo aqui aí. do vídeo. Tá bom, querida? Maravilha. Uma boa Falou, noite para querido. Um você. beijão para você, um beijão para a Luz, um beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente. E daqui a alguns dias a gente está junto de novo por aqui. Valeu. Com certeza. Uma Tchau, boa noite para você aí. tchau. Tchau.